A paz do Senhor para todos. Abre tua Bíblia no livro de Josué, número 6. Josué 6. A nossa esperança é a vinda do Senhor. Vou tentar no hino nessa noite, a nossa esperança. De tudo isso que passamos, nós temos uma esperança: que Jesus vem. Ou Ele vem buscar a sua igreja, ou a gente vai individualmente, mas Ele vem. Não. Ele vem, livro de Josué, capítulo 6. Ele vem buscar o seu povo que Jesus brevemente vem, a trombeta ela vai tocar. Só vai ouvir o sonido da trombeta de Deus quem estiver preparado. Quem não estiver preparado, Macate, não vai ouvir o sonido da trombeta de Deus. Se ele vier à noite, eu não sei, de madrugada, quando amanhecer o dia, aqueles que ficaram vão sentir a falta de alguém que desapareceu. Aí vai dar queixa na delegacia, é muitas queixas que vai ter. E nunca mais vai ouvir-se falar daquela pessoa, né? Ninguém vai encontrar, mas nunca, porque foi embora para Sião. E esse dia está chegando, igreja do Senhor. O livro de Josué, capítulo 6, diz assim, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Poder sentar? Poder tomar os votos, né? E Deus, Ele confirmou essa mensagem nessa noite quando a pastora Adriana cantou esse hino que caiu nos muros de Jericó. Peregrinando vou com a igreja, marchamos juntos com o Senhor, pelos valados, pelas campinas, até chegarmos ao lar de amor. Mansão dourada, a ti voarei, como as águias, para onde eu irei. O inimigo vem bem armado, mas a igreja não está só. Cristo ordena, toque as buzinas, cairão os muros de Jericó. Mansão dourada, a ti voarei, como as águias, para onde eu irei. Visão gloriosa terá a igreja quando o grande Jordão passar. Do outro lado está a mansão dourada,
para onde eu irei quando andarmos pelos desertos? Celeste, vem nos guiar e no clarão de luz, vem sobre a igreja na noite escura pra iluminar. Mansão dourada, a ti voarei como as águias, para onde eu irei. Mansão dourada, a ti voarei como as águias, para onde eu irei. Aleluia! Lemos aqui a palavra de Deus a respeito do povo de Israel, um povo que se encontrava cativo no Egito, e quando Deus arrancou aquele povo com mão poderosa e forte, porque Deus havia dado uma promessa para aquele povo, que mandaria, levava ele para uma terra que mandava leite e mel. E esse caso era Moisés que estava guiando o povo. E chegou no deserto, irmãos, Deus supriu todas as necessidades daquele povo. E um dia Moisés subiu para o monte e ficou lá no monte. E Deus falou assim: Moisés, olha daqui, você vê o lugar que eu vou dar para o povo, para o meu povo. E a Bíblia diz que Moisés viu a terra prometida. Mas Deus falou assim: você vai ver, mas você não vai entrar. Olha isso. Só que tinha um homem chamado Josué, que estava sempre do lado de Moisés. Onde Moisés ia, estava sempre ao lado de Moisés. Era o braço direito de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, ele viu todo o lugar maravilhoso, é lindo. Deus falou: você não vai entrar lá, nesse lugar. Só o Josué que vai entrar. E dali Moisés não voltou mais. Olha a responsabilidade que Josué teve naquele dia de assumir a liderança daquele povo, irmão, para conduzir para a terra prometida que Deus havia prometido. E chegou num ponto de Deus começar com Josué, quando incumbiu direcionar o povo para a terra prometida. Ele falou: não, ele quis desanimar. Ele falou: não desanima, assim como fui com Moisés, eu serei contigo também. A primeira dificuldade que Josué teve foi o Jordão. O povo ficou 3 dias no Jordão, irmão. 3 dias no Jordão. E agora para atravessar? Se era a época que o Jordão estava transbordando, mas o povo passou pelo Jordão. Aleluia! Mas depois que atravessou o Jordão, ia diretamente para a terra prometida? Não! Eles tinham muitas conquistas, muitas cidades ainda, até chegar na terra prometida. Uma cidade bem forte, chamada Jericó. Essa foi a segunda dificuldade que Josué teve. Eles tinham que conquistar Jericó, uma cidade toda murada, 6 metros de altura o muro de Jericó, 3,5 metros de largura. Era impossível
o que aconteceu naquele dia aos olhos dos homens, mas de Deus não. Talvez o teu problema está assim, igual as muralhas de Jericó. Ninguém via ninguém de lá nem de cá, porque era muito alto o muro. O povo estava, porque o povo de Jericó sabia, o rei sabia, que eles, de lá atrás, da conquista do povo de Deus, aonde passava, era tudo deles. Ele tinha que conquistar as cidades. O rei sabia disso. Ninguém entrava e ninguém saía da casa de dentro da cidade, porque o povo de Deus estava ali rodeado a cidade. Não entrava e nem saía ninguém. Há um desespero daquele povo. O povo estava desesperado. Aí, antes de ele acontecer isso aí, um anjo apareceu para Josué, com a espada desembainhada na mão, a espada nua, pronto para a guerra. Deus ali estava dando aquela cidade para Josué. E Deus falou assim para Josué: eu tenho te dado a Jericó, mas existe algo que você precisa fazer, irmão. O lugar qual estamos preparados para ir, que é o céu. Aprendemos aqui hoje na escola bíblica dominical que o reino de Deus é força. Para você conquistar alguma coisa, você precisa se esforçar. É com nossos esforços que a gente consegue. Esse dia atrás estava conversando com uma pessoa bem chegada a mim. Não vou falar o nome porque é antiético. E eu falei para ela que o rei do céu falava assim: não é não, como que não é? Se a Bíblia fala, mas e o sacrifício de Jesus de você? Ele fez, mas o esforço é nosso. Para entrar lá no céu, o esforço é nosso. Se eu não me esforçar, se eu não renunciar a muitas coisas, jamais eu vou entrar lá. Ele fez o sacrifício no Calvário, mas eu preciso obedecer a sua palavra. Era a ordem que Josué deu para aquele povo, tinha que obedecer. A obediência daquele povo, irmão, eles obedeceu a Josué. E para o milagre de Deus acontecer na nossa vida, é a obediência. Para a gente conquistar a terra prometida, é a obediência. É só obedecer a Deus. Aquele povo, ele estava ali dentro da cidade de Jericó. Não tinha sossego, acho que ele nem dormia, porque sabia que eles iam perder tudo. Qual foi a ordem que Deus deu para Josué? Durante 6 dias vocês vão rodear a cidade, e ao 7º dia é 7 vezes ao dia, 7 vezes vão rodear a cidade. E a ordem foi o sacerdote, 7 sacerdotes com chifre de carneiro, tocando a trombeta, rodeando a cidade uma vez por dia. Todo dia fazer isso, durante 6 dias, e o povo ficava quieto. Só o sacerdote tocava a trombeta. Olha, o povo ficava perturbado lá dentro de Jericó, ouvindo o sonido da trombeta dos sacerdotes. Nós temos que tocar a trombeta, porque o povo está precisando, irmão, de ouvir a mensagem salvadora, uma mensagem transformadora do Senhor. Temos que tocar a trombeta e perturbar o povo. Aquela conquista era do povo de Deus, porque ele estava indo em conquista de uma terra prometida. E no meio das conquistas, muitos embaraços eles encontraram na frente. Mas eles precisavam romper todos os embaraços, todas as muralhas, tinham que sair da frente, porque o povo de Deus ia passando para conquistar aquilo que Deus havia dado para ele. Qual é a tua conquista nessa noite? Aleluia! Você precisa conquistar aquilo que Deus falou para você, mas precisa lutar para você conquistar aquilo que Deus ofereceu para você. E o povo não ficou de mãos atadas, não. O povo foi à luta.
Aí Josué falou assim: o povo, vocês não ficam quietos. Reuniu o povo, sabe? Por enquanto você não ficou quieto, vai ficar bem quieto. Somente o sacerdote vai tocar as trombetas. 7 sacerdotes. E os homens armados atrás. Porque sabe uma coisa? Eles da arma começou. Era uma proteção do povo de Deus. E ao 7º dia, todo mundo, vamos rodear 7 vezes. Ao amanhecer do dia, ainda escuro. Todo mundo dormindo lá dentro. O povo começou a rodear a cidade, tocando 7 vezes. Eu acho que a cidade era enorme, hein? Só 7 vezes rodear a cidade. Eu acho que foi o dia inteiro rodeando a cidade. Eu não lembro, provavelmente, quantos quilômetros que dava, mais ou menos, para rodear a cidade inteira. Era muito grande. Mas o povo obedeceu à voz de Deus. Primeiramente, Deus falou para Josué. E Josué transmitiu para o povo o que recebeu do Senhor. É assim que Paulo fala: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aquilo que Josué recebeu do Senhor, ele falou para o povo: você tem que fazer assim. E muitas vezes, irmãos, Deus nos dá estratégia como temos que fazer, e nós não fazemos e não recebemos, não tem como. Tem que fazer aquilo que Deus manda. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, tem que fazer o que Deus mandou. Eu não posso jamais fazer outra coisa que Deus não mandou. Eu não posso fazer uma coisa que Deus não falou, irmãos. Eu tenho que falar aquilo que Deus mandou falar. Aí dá tudo certo. Aí Deus falou: Josué, o último dia, 7º dia, todo mundo vai rodear a cidade 7 vezes. E Josué falou assim: a hora que eu mandar vocês gritar, vocês gritam. Temos que dar um brado, o grito de vitória. A igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que dar um brado, o grito de vitória, irmãos. Estamos em uma conquista. Estamos correndo atrás de conquista. Aleluia. Qual é a tua conquista nessa noite? O povo ia conquistar a cidade prometida que Deus prometeu para ele. O que foi que Deus prometeu para você? Aleluia. Nós temos que conquistar aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Quando Jesus ele reuniu seus discípulos aqui na terra, cerca de 500 irmãos, ele prometeu que ia, mas voltaria. Então ele prometeu que era o céu. Então ele prometeu para cada um de nós que vai vir buscar o seu povo. Ali no João ele fala, no João 14, né? Ele falou: não fica perturbado o vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas. O lugar está preparado, que é o céu. É uma conquista. E nós estamos lutando aqui na terra para conquistar aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. A conquista é o céu. Vivemos nesse mundo cheio de corrupção, irmãos, mas nós temos um lugar preparado lá no céu. E a igreja luta, peleja, rompe as barreiras para alcançar o céu. Foi o que aquele povo fez. Ele viu muitas barreiras na frente, muitas barreiras surgiu, mas esse tinha que conquistar, porque o que tinha na frente era maior do que as barreiras que tinham surgido na vida deles. O que Deus tem preparado para você é maior do que a dificuldade, a luta que você tem passado. O que Deus tem preparado para você é muito melhor, irmãos. Vale a pena conquistar, correr atrás, se esforçar para conquistar o objetivo. E a Bíblia diz que quando aquele povo rodeou a cidade 7 vezes, Josué falou assim: agora pode gritar, só gritar. Eu não posso matar, não, você não vai matar ninguém, você vai conquistar, vai gritar. Quando gritou, as muralhas foi o chão. Olha para isso. Aprendemos nessa manhã, quando Jesus deu um brado no Calvário, o véu rasgou de cima de água para baixo sozinho.
automaticamente rasgou acesso ao céu. E aqui, quando falamos a respeito de Josué, só gritou, ela foi ao chão. As muralhas, ela foi ao chão, irmãos. Aquele povo não tinha mais proteção. Só que tinha uma coisa, Deus falou assim, Josué, a cidade é anátema. O pecado está solto aí, muito pecado. Ninguém pega nada da cidade, que é tudo anátema. Somente o ouro e a prata que é consagrado do Senhor, isso se separa, que é do Senhor. Não é só para ninguém, não é para isso. O que Deus queria, irmãos, um povo zeloso, especial e de boas obras. Ele queria um povo assim. Já lá atrás, antes de Josué, quantas pessoas que morreram no deserto? Foi muitas. Cerca de 1 milhão de pessoas no deserto, irmão. Daqueles adultos, os adultos, homens que saíram de lá de dentro do Egito, mais de 1 milhão, todos. O que entrou na terra prometida, só 2. Os restos morreram. Certo que por 40 anos nasceram seus filhos no deserto. As mulheres não contavam adolescentes, só de 25 anos para cima. Mas os adultos são lá, só 2 não morreram. Agora para um pouco para pensar, irmãos. Quase 1 milhão de pessoas na casa. Só 2 daqueles que saíram do Egito, ali com o punho firme, entrou na terra prometida. Aleluia! As muralhas, ela foi ao chão. O povo conquistou a cidade. Josué, rei do povo, falou o seguinte: não pega nada não, gente. Deus não pega nada não. Deus falou não pega nada. E teve um deles lá que pegou alguma coisa. O olho cresceu, viu a capa babilônica, ouro, né? Prata. Pegou e escondeu na sua tenda. Aí tinha outra conquista, irmão Manuel. A cidade chamada Ai. Era outra cidade que eles tinham que conquistar também. Ele falou: não precisa mandar muita gente não. Manda só uns 30 e poucos pessoas aí, já elimina o pessoal lá. Manda 2.000 pessoas, sei lá. Não vão mandar muito não. Porque a cidade é pequena, já está ganhando a guerra. Ei, você enganou. E eles ainda perdeu a guerra. Olha aí. Aí ele foi questionar a Deus, Josué foi questionar a Deus, Deus falou assim: existe canático aí. Tem uma coisa errada aí no meio do povo. Chama todas as tribos aí. Caiu na tribo lá. Acã. Ele falou: mas Acã, eu disse: eu achei bonito. Eu disse: mas a ordem foi o quê? Não pegar. Foi a correção foi grande ali, a vida de Acã. E ele deu continuidade, irmãos, porque ele tinha uma meta na frente. Ele tinha algo para conquistar e nada poderia impedir a marcha do povo de Deus. Nada poderia impedir. Não foi o pecado de Acã que barrou o povo, não. Nada pôde impedir. É porque eles tinham objetividade. Eles tinham uma conquista. Eles tinham uma terra que eles iam ficar ali para sempre. E eles romperam. Se não ver na memória, faz 36 cidades mais que conquistaram, de Jericó até chegar lá. Mas eles conquistaram a cidade, aquilo a qual eles vieram de lá atrás para conquistar. Agora você para um pouco para meditar, irmãos. Quando eles saíram de lá do Egito até a terra prometida, já essa pessoa, quantos problemas passou? E eu falo para vocês nessa noite. Desde o dia que você entregou uma vida para Jesus, você para um pouco. Quantos problemas você já passou? E está passando ainda? Mas não desista, irmãos. Continua insistindo. Você vai vencer. Nós temos uma conquista, igreja do Senhor. A nossa conquista é o céu que nos aguarda. A qualquer momento a trombeta de Deus, ela vai tocar. Vamos ouvir o sonido da trombeta de Deus, irmãos. Por isso que passamos por tudo isso. Aleluia.
a nossa vida é assim mesmo. É de conquista. Não é de derrota. O crente não é derrotado, não. O crente ele é vitorioso. Muitas vezes ele passa por divergências, momentos difíceis da nossa vida, mas a gente vence. Somos vitoriosos. Nós temos um comandante na frente, que é Cristo. Ele é o nosso comandante. E ele vence todas as batalhas. Nós estamos do lado dele, irmãos. Nada pode nos impedir a conquistar os céus. Nada. Nada pode nos impedir a conquistar o céu, a qual está preparado para cada um de nós. Mas temos que lutar. Não pode desistir em momento algum. É só, e como que eu faço para chegar lá? Obedecendo. Obedeça às ordenanças que Deus falou, e vamos chegar lá. Não saia em momento algum fora da direção de Deus. Seja obediente à palavra do Senhor, que é ela que vai nos conduzir ao céu. O que conduziu aquele povo que saiu lá do Egito até a terra prometida foi a obediência. Se aquele povo não tivesse obedecido, jamais entraria na terra prometida. Mas o restante que ficou obedeceu e entrou. E os que não quiseram obedecer, morreram no deserto. Você não vai morrer no deserto, mas seja obediente à palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. E que o Espírito de Deus abra a tua mente para entender mais o que Deus tem para te dar. Você precisa conquistar. Mas vai à luta, irmãos. Luta. Esforça. E é tempo, né? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.